Aleluia. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o pastor da Alvan, conhecido como pastor Elemento Surpresa. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Eu tenho um amigo que todos os dias me tem enviado pregações no WhatsApp. E por outra, esse amigo que eu tenho, as pregações que ele me tem enviado são pregações muito extensas, são mensagens muito extensas. A maior parte dos áudios que ele envia para mim, de pregações, fazem 1 hora, 10 minutos, 15, 30 minutos, por aí. Eu não sei se esse cara, se esse amigo, se esse bro, se esse dread, eu não sei se na cabeça dele, né, tem aquela ideia, aquele pensamento de que eu tenho muito saldo de net, saldo de dados para poder baixar as mensagens, as pregações que ele envia para mim. Outro dia, até que baixei uma das pregações, por 2 vezes baixei, estava a ouvir, mas não terminei a pregação. Assim vou ficar mesmo 1 hora. Só mesmo a ouvir pregação. É desperdício de tempo. 1 hora. Mas mudando de assunto. Tá vendo aquele filme que eu te enviei? Aquele filme que eu pus na pendrive? Viste aquele vídeo? Viste aquele filme? Não, grande filme. Assisti. Grande filme. E olha, o tempo dos filmes de hoje, gravado hoje, é o mesmo tempo da pregação que essa pessoa está rejeitando ouvir. Eu me coloquei nesse exato momento na posição daquelas pessoas que estão recebendo pregações, estão falando essas palavras e muito mais. Mentira, filho? Não. É incrível nós vermos hoje as pessoas não tendo ouvidos para ouvirem a voz de Deus, mas tenham ouvido para ouvir a voz de Satanás. É impressionante hoje o número de pessoas nos 4 cantos da terra, a forma como o número de pessoas crescem, se multiplicam, se disponibilizando a ouvirem a voz de Satanás, a ouvirem a voz do diabo, a ouvirem a voz dos demônios, do que tirarem tempo para ouvir a voz de Deus, a voz de Jeová Deus, a voz de Cristo Jesus, o Nazareno. Eu tenho pouca internet, eu tenho pouco saldo de dados para baixar uma pregação. Mas não tenho pouco saldo de dados para poder entrar no estado do WhatsApp, para ver porcaria, para ver balela, para ver miséria, para ver desgraça, para ver vídeo de pornografia, para ver vídeos engraçados. É assim que o mundo está vivendo hoje. O planeta Terra está vivendo assim hoje.
É mais fácil nós baixarmos vídeos que não produz vida, que não alimenta nossa alma, que não produz luz. É mais fácil nós baixarmos músicas consagradas, músicas ímpias, músicas com mensagens subliminares, mensagens codificadas, que glorificam Satanás, glorificam os demônios, exaltando assim os homens iluminatis, os feiticeiros, os prostitutos, os fornicadores, os idólatras, os mentirosos, os blasfemos, do que tirarmos tempo, tirarmos os nossos dados para baixarmos louvor, mensagens que falam da parte de Deus, que vêm da parte de Deus para o bem-estar e a salvação do próprio homem, da alma perdida. Se eu pegar num áudio, se eu pegar numa pregação de 1 hora e eu te enviar ou enviar para alguém, é mais fácil essa pessoa baixar a música do Na Grelha, a música dos The Twins, falei bem? A música de quem? Fala mais um músico aí. Do Gerício Israel, mas quem? Noite e Dia, Anselmo, C4, quem? Calema. Há pessoas que botam internet, atenção, botam saldo de internet dados só para poder navegar para músicas que não alimentam, para poder baixar músicas que não libertam o homem, que não conduzem o homem à salvação. Mas para baixar as músicas desses prostitutos, porque a maior parte deles, para não falar todos eles, né, são prostitutos. É mais fácil as pessoas abrirem espaço para ouvirem o diabo do que a voz de Deus. Entenda uma coisa, meus queridos. Quando você recebe uma pregação, quer seja por vídeo ou por áudio, entenda que é Deus que está querendo falar com você. Quando você recebe uma pregação, não importa qual seja o mecanismo usado, se essa mensagem chegou até você, entenda, compreenda que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está querendo se comunicar contigo, querendo transmitir-te uma mensagem da parte dele. Deus usa vários mecanismos, várias formas para poder falar conosco. Um dos mecanismos que Deus usa para falar conosco é usando uma outra pessoa, alguém que fala da parte dele, alguém que lhe serve. Cristo usa seu vaso e envia até a pessoa que está perdida, de formas a resgatá-lo das trevas para a luz, de formas a resgatá-lo da morte para a vida. Cristo age, Cristo opera em favor de todo aquele que ele quer salvar. Mas quantas pessoas, quando recebem uma pregação, dizem o quê? É muito extensa. Essa mensagem é muito extensa, é 1 hora. Mas você tira 1 hora para assistir novela? Ou mais tempo? Tira 1 hora para assistir um filme do Rambo, do Comando e a Geni. Grande movie, Jet Li. 1 hora para se masturbar, para quem gosta de se masturbar, né? 1 hora. Vendo filme pornográfico, 1 hora. E não se cansa. E eu mesmo que recebo uma pregação que tem poucos megabytes, diz assim, não, eu não tenho dados, eu não tenho internet. Essa pregação é muito extensa, por isso eu não baixei.
mas consegue baixar outras porcarias. E não só baixar, como também quando entra no estado de alguém, de uma outra pessoa, e vê algum vídeo engraçado, ainda manda mensagem: fulano, podes me reenviar esse vídeo aí? Não tem tempo para ouvirem a voz de Deus, mas tem tempo para ouvir a voz de Satanás falando. E a nossa mensagem hoje é subordinado a esse tema. Deus se esquecerá de todos aqueles que estão se esquecendo dele hoje. Deus se esquecerá de todo aquele que está se esquecendo dele hoje. Haverá um dia, não tão distante, que Deus vai parar de chamar você, se você não atender o chamado que Ele tem para você. Haverá um momento em que Deus vai se calar. E atenção, quando Deus se cala, o que vem não é de bom. O que aconteceu no passado com todos aqueles que Deus falava com eles, que Deus chamava, e eles não aceitaram dar ouvido à voz de Deus, não aceitaram o chamado de Deus. O que aconteceu com eles? Deus é um Deus de amor? É. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de misericórdia? É. Mas Deus é um Deus de justiça. Hoje é Ele chamando você. Amanhã será você chamando Ele. Hoje é Ele chorando por você. Amanhã será você chorando, desejando ser salvo por Ele. Hoje é Ele correndo a tua atrás, desejando passar para você a libertação, vida de forma gratuita. Amanhã será você correndo atrás dele, desejando receber dele essa vida gratuita. Só que haverá um momento em que ele não mais poderá dar ouvido a você, assim como você hoje não tem tempo para dar ouvido a ele. As pregações para você são extensas. O áudio que te enviam, as pregações que você ouve, são extensos. Não tem tempo para dar ouvido à voz de Deus. Amanhã será Deus também, com a agenda cheia, preenchida, unicamente para os seus filhos, para todo aquele que deu ouvido a Ele. E os ouvidos de Cristo Jesus vai se fechar também para você que não tem ouvido para eles hoje. Amém? O livro de Gálatas. Vamos ler ainda daqui a bocado Gênesis, não se esqueçam. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De forma explícita, de forma muito clara, profunda, de forma muito abrangente. E não é preciso estudar muito para se compreender o que está escrito ali. Gálatas 6, versículo 7. Está dizendo assim: pois tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso também colherá. Você plantou o quê? Falta de tempo para dar ouvido à voz de quem? De Deus. O que você espera colher amanhã? Morrendo e ignorando a voz de Deus? Espera colher o que você plantou. Compreenderam? Vai ser olho por olho. Hoje é você que não deu ouvido a Ele. Hoje é você que plantou isso. Não tem um tempo para quem? Para Deus. Espera também amanhã. Vai colher. Um dia vai colher. Se morrer nesta condição sem se arrepender, se não compreender
que o mais importante é dar ouvido à voz de Deus e obedecê-lo, e morrer nessa condição, a pessoa um dia irá colher. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, o homem ceifará. Tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher. Hoje é você que Deus te chama e você não tem tempo para Ele. Hoje é você que não consegue pegar no teu celular e botar só louvor. Não consegue fazer isso. Hoje você não consegue acompanhar uma pregação do princípio ao fim. Hoje você não consegue abrir a Bíblia e meditar essa Bíblia Sagrada e ler a Bíblia Sagrada. Hoje é você que não consegue procurar Deus, Cristo nos cultos. Mas consegue fazer muita coisa. Consegue tirar tempo para tudo que é depravação, para tudo que é pecado. Não, pastor, eu não compreendo, pastor não entende. A minha agenda é muito cheia, sabe, pastor? Eu sou doutora, eu sou doutor, eu sou político, sou ministro, sou cozido, sou assado, não tenho tempo para Deus, tenho muitos papéis para preencher. Amanhã vai ser Deus também. Amém? Amanhã será Deus a não ter tempo para quem? Para você. Pastor, eu acordo de manhã cedo. Acordo às 5. E eu trabalho, sou obrigado a trabalhar das 5, 6, 7 horas. E trabalho até às 15. 15 horas saio do trabalho. Aí eu sou obrigado a ir para a FAO, para a escola. Aí eu vou para a escola e saio à noite. E quando chego em casa, eu tenho de cozinhar para o meu marido, tenho de cozinhar para a minha esposa. Não tenho tempo. Eu sou tão apertado, eu sou tão ocupado, que nem tempo para ler a Bíblia tenho. Nem tempo para ouvir louvor tenho. Nem tempo para orar tenho. Não se esqueça. Estás plantando. Deus é um justo juiz. Na medida com que plantares, isso também colherás. Na mesma proporção da tua plantação, desta plantação, também será a tua colheita. Pois não há nada que o homem planta, que o homem não venha a colher um dia. Hoje, nós não temos tempo para Deus, nem tampouco ouvidos para ouvir sua palavra. Amanhã será Deus não tendo tempo para nós. Amanhã será Deus a não ter ouvido para nós. Amém? A mensagem de hoje, na verdade, é continuação da pregação de ontem. O que nós tivemos ontem foi a introdução. Hoje é o desenvolvimento. Depois teremos a conclusão. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 6? Vamos ver aqui um povo que se esqueceu de Deus. No passado, Deus enviou homens e mulheres, profetas, homens que pregaram, homens que anunciaram a mensagem do céu. Antes da leitura, quero dar aqui uma explicação. Quando a gente encara a Bíblia, quando a gente encara os mandamentos de Cristo, a palavra do céu, entenda, essa palavra não é um peso. Nem essa palavra não deve ser um peso para você, porque essa palavra não é um peso. Sabe o que é a Bíblia Sagrada? Sabem o que é a Bíblia Sagrada? Mostra essa Bíblia, por favor, por gentileza. Não, pode abrir. Assim mesmo. Sabe o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Bíblia? Que? Ok. Essa Bíblia Sagrada que vocês estão vendo, os conteúdos que aqui estão nesse livro sagrado, é o conteúdo do céu.
Quando a Bíblia fala de mandamentos, normas, princípios estabelecidos por Deus para os homens aqui na terra, entendam? Os mesmos princípios que Deus determinou lá no céu, que Deus tem lá no céu, é os mesmos princípios que ele tem aqui, porque Deus não se contradiz. A única coisa que Deus está pedindo, obrigado filho, a única coisa que Deus está pedindo aos homens aqui na terra é que se pareçam os seres celestiais, é que se pareçam os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, as mesmas normas, os mesmos mandamentos do céu são os mandamentos que estão aqui na Bíblia Sagrada. E a única coisa que Deus quer é que aqui na terra tenha um povo que viva de acordo às normas estabelecidas por Ele no céu. Por isso é que os mandamentos de Deus não é pesado. Não é pesado. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vamos compreender isso. Nos céus, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, toda a classe angelical no céu, fora do Deus Jeová, fora de Cristo, adoram um outro Deus? O que é que Deus nos pede aqui na terra? Para adorarmos unicamente o Deus Todo-Poderoso, por meio de quem? Do Senhor Salvador Jesus Cristo. As regras do céu na terra, na Bíblia Sagrada. Onde está o peso? O problema dos homens na terra é que não querem se adaptar ao governo do céu. Os homens querem adaptar-se ao governo terreno, ao governo satânico, diabólico, carnal, depravado, prostituto, adulterado, corrompido. Essa desculpa de que não, os áudios, as pregações que você me envia são pregações extensas. Essas palavras, na verdade, só revelam o interior da pessoa. Está podre, está escuro, está negro. Porque tudo que é podridão, a pessoa baixa. Tudo que é depravação, a pessoa baixa. Tudo que é vídeo que não presta, que não edifica, que não salva, a pessoa gosta, dá ouvido, dá atenção. Mas o que é para salvação, as pessoas não querem. Mentira, filha? Não. Quantas amizades você tem que receberam pregações e que não tem tempo para ouvir? Muitas. Muitas, né? Sim. Tá aí. Pastor Wilson, quantas pessoas receberam pregações da tua parte, ouvem e não tem tempo para ouvir? Muitas. Muitas, né, filho? Amém. Exatamente, é isso. Publica uma porcaria, um lixo aí. Publica qualquer coisa desses músicos feiticeiros, desses adúlteros. Põe alguma coisa lá no estado. Vai ver as tuas amizades do teu WhatsApp comentando. E até muitos pedindo, me envia lá esse vídeo, me envia esse vídeo. É assim. Agora envia pregações. Até recebem, né? Até recebem. Muitos deles nem abrem, sabem? É só saber que é pregação que entrou no WhatsApp. A quem nem abre, deleta, apaga logo. Estão compreendendo? A quem não recebeu, assim que liga, ouve falar Jesus, deleta, apaga logo, nem ouve. Porque não tem ouvidos para ouvirem a voz de quem? Só que estão plantando. E tudo que o homem planta, isso vai fazer o quê? Vai colher. Plantou batata, espera colher batata. Plantou pecado, não se arrependeu, espera colher o quê? Morte, destruição, sofrimento eterno. Está lá escrito. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, explícito. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A Bíblia claramente, explicitamente
fala de todas as pessoas que estão se esquecendo de Deus. O lugar dessas pessoas vai ser no inferno, no fogo, queimando para todos sempre. Hoje é o homem que não quer dar ouvido à voz de Deus. Hoje é o homem que não abre espaço para Deus. Amanhã vai ser Deus que não vai dar ouvido às súplicas, às lamentações dos homens. O pedido de socorro, naquele grande dia, quando Cristo voltar, muitos estarão batendo na porta, desejando, Senhor, abre a porta, eu quero entrar. Mas acabou para essas pessoas também. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu pergunto. O que adianta o homem gastar o tempo todo com as ocupações da terra, ouvindo tudo que é podridão, e perder a sua alma? Cristo está voltando. Olhem o número de pessoas morrendo. Todos os dias morrem pessoas, você está acompanhando, você está vendo isso. Mas mesmo assim, essas mortes não mexem com teu coração, não mexem com teu interior. Por quê? É tanta maldade, é tanta morte, que até as pessoas já habituaram. Tornou-se com um convívio, é algo normal. Vivermos assim, pessoas morrendo, e ninguém preocupado em se firmar em Cristo Jesus o Nazareno. Por exemplo, estão fazendo agora as matrículas, né? Estão fazendo matrículas. Ok. Quantas pessoas estão correndo para poderem estudar? São milhões, bilhares de pessoas correndo para se matricularem, para estudarem. Mas quando nós abrimos a boca dizendo Cristo está a voltar, quantas pessoas se comovem ou se movem nessa palavra? Aí está. Para aquilo que é para a terra, o homem se move. Mas para aquilo que é para o teu bem, para a tua salvação, as pessoas estão nem ali para isso. Estão ignorando. Hoje, ser cristão para muitos é sinônimo de burrice. Mas ser prostituta, prostituto, bandido, mentiroso é sinal de inteligente. Não, deixa ela. Está a fazer o seu trabalho. Deixa ele. Está a fazer o seu trabalho. Fica cristão. Você é chamado, né? Como uma mulher de cabeça vazia. Há muita gente dizendo que religião, que o cristianismo, que o evangelho é para pobres. Tem muita gente dizendo isso, o evangelho é para pobre. São os pobres que vão para as igrejas. Realmente, são os pobres que vão para a igreja. Pois Cristo não veio chamar os ricos. Cristo veio chamar os pobres. E Cristo veio chamar os pobres a uma riqueza não terrena, a uma riqueza celestial, para uma riqueza celestial. Cristo preparou uma cidade chamada Nova Jerusalém no céu. E só vai estar nesta cidade com Cristo todos aqueles que têm tempo para ouvir a voz dele. E atenção. Imagina uma cidade de ouro. Cidade de ouro. As estradas são de ouro. O relvado é aquele que você nunca viu. Não é essa relva nossa aí, esse capim aí que o cabrito come, mija, defeca e tudo mais. Não, esquece esse negócio aí. Imagina uma cidade que a tua mente nem consegue imaginar. Algo que você não... Tipo, imagina alguma coisa que você não consegue imaginar. Algo inimaginável. Algo imaginário? É isso? Inimaginável. Sim? Reticências, fica assim.
O importante é que estão entendendo o que estou falando. Uma cidade onde as casas de ouro. Mas já imaginou você com uma casa de ouro? As paredes é de ouro, o teto é de ouro, o chão é de ouro. E não só ouro, mas é casa edificada com 12 pedras preciosas. As pedras preciosas mais caras, que os homens até nunca viram. Ouro, diamante. Imagina uma casa assim, tua, feita com ouro, diamante, esmeralda, crisólito, berilo, jaspe, berilo, ametista e outras pedras mais. 12 pedras de ouro, casa é tua, chave na mão, no céu. Aqui você foi pobre, miserável, mas tinhas temor e amor por Deus. Vale a pena ser cristão? Vale muito. Vale a pena andarmos na terra como se nós já estivéssemos vivendo no céu? Vale. Repito, os mesmos mandamentos, as mesmas regras que regem o céu, é as mesmas regras que Deus passou para nós aqui na terra e está tudo escrito na Bíblia Sagrada. São conhecidos como mandamentos. E se nós andarmos de acordo a esse decreto do céu, a essas normas, essas leis do céu, aqui na terra, quando a gente morrer, nós seremos recebidos por Cristo lá. Por quê? Porque nós somos cidadãos dos céus, aonde? Na terra. Nós vivemos as regras do céu aonde? Na terra. Logo, se nós obedecemos o decreto do céu na terra, nós somos cidadãos do céu. Amém, igreja? Amém. Vamos ler aqui em Gênesis 6 e vamos compreender o que Deus fez com todos aqueles que não deram ouvido à voz nele. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. Vou ler aqui, vou repetir o versículo 5. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que nós entendemos até aqui? Deus criou Adão e Eva. Deus ordenou Adão e Eva para que eles se multiplicassem sobre a terra, para que eles gerassem filhos e filhas. E assim Adão e Eva deram ouvido à voz de Deus e eles começaram a cumprir esse mandamento. Minha companheira, Adão dizendo para Eva: minha Eva, minha diva, vamos cumprir o mandamento do Deus eterno. Vamos nos multiplicar. Amém? Aí Adão deu o primeiro amasso e desse amasso começou a ter os seus nenéns, né? Um amasso aqui, um beijinho aí, um carinho aí. Aí Eva engravidou, deu a primeira luz um filho, segundo, terceiro, e a terra foi se multiplicando. Os homens foram enchendo a terra.
Estavam cumprindo muito bem esse mandamento. Só que o pecado já estava presente na terra. A terra já estava corrompida. E diz a Bíblia que os homens se multiplicaram. E aqui o versículo 6 está dizendo que esses homens, o pensamento deles era 100% voltado ao mal. Atenção. Olha que naquele tempo já existia um homem, Noé. Um homem justo, temente a Deus. Olha que no tempo de hoje, Deus levantou homens falando da parte dele. Assim como também havia levantado Noé para falar da parte dele. Aquela geração promíscua, adúltera, prostituta, feiticeira. Atenção. E os homens daquela época não deram ouvido às pregações, às mensagens que Noé pregava, mensagens que Noé transmitia, mensagens que vinham da parte do Deus Todo-Poderoso. Os homens daquele tempo, daquela época, não tinham quê? Tempo para ouvirem a voz de Deus. Não estavam nem ali com a voz de Deus, para a voz de Deus. Eles fecharam os ouvidos à voz de Deus. Eles não queriam saber de Deus. Sabe o que aconteceu com esses homens? Versículo mais abaixo vai nos explicar. E atenção, filha, está dormindo? Está dormindo? E atenção, notemos que a história se repete. O que aconteceu no passado é o mesmo que está acontecendo hoje. Vamos analisar aqui. Tempos diferentes, mas as mesmas histórias. Amém? Deus levantou Noé. No tempo de hoje, Deus levantou homens de Deus. E um deles, graças a Deus, sou eu. Somos nós. Amém? Amém. No passado, existiu um povo, enquanto Noé pregava, existiu também um povo que haviam fechado o ouvido à voz de Deus. A voz para Deus. Fecharam os ouvidos à voz de Deus. É a palavra correta. É o termo correto. Não é o tempo de hoje? Quantas pessoas estão nos ouvindo pregando e fecharam os ouvidos para quem? Para Deus. Pois quando eu me levanto para pregar, não sou eu quem prego. Eu simplesmente sou um canal de Deus para a terra, para os homens. Noé era um canal de Deus para os homens que viviam naquele tempo, naquela época. Deus falava com o povo através de Noé. E hoje Deus fala através de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, ministros, escolhidos e levantados por Ele. Esse povo de hoje estão fechando o ouvido a essa voz. A gente vai viajar daqui a bocado. E outros vão viajar amanhã. Daqui a uma semana ou menos tempo. A quem assistiu o culto ontem, está assistindo o culto hoje, daqui mais uns dias, ou até só dentro de algumas horas, estará cometendo os mesmos erros, mesmo ouvindo essa verdade toda. Aqui mesmo ouvindo essa pregação, ainda assim não vai ter tempo para Deus. Não vai poder abrir a sua audição para poder ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. O passado foi assim. Homens desprezaram a voz de Deus. Homens não queriam saber de Deus. E atenção, vamos ler aqui na Bíblia Sagrada o que acontece com todo aquele que não dá ouvido à voz de Deus. Amém? Versículo 6. Notemos que aqui no versículo 5, que nós lemos, né? Vimos que o homem tinha o seu pensamento voltado às coisas que? As coisas más. 24 sobre 24. É o tempo de hoje. É ou não é? É o tempo de hoje. Hoje o homem valoriza mais o dinheiro do que uma amizade. O homem valoriza mais o emprego do que o próprio filho.
O homem valoriza mais as coisas materiais do que os seus parentes. O carro hoje tem mais valor do que uma vida, do que a vida de um ser humano. Olha só. Um telefone hoje tem mais valor para os homens da terra. Um telefone, um celular vale mais do que a vida de uma outra da pessoa. Quantas mortes, quantas pessoas morreram, perderam a vida só por causa de um telefone? Até a quiçangua, fuba, papa com água. Até que quiçangua vale mais do que a vida de uma pessoa. Houve-se história, não é história, são factos reais aqui no nosso país, não sei em outros. A avó matou o neto por causa da quiçangua. O neto matou a avó por causa da quiçangua. O pai bateu o filho porque riscou no carro, no vidro do carro. Não é assim. Nesse mundo. A avó matou a neta porque tirou 30 mil kwanzas, tirou 20, 10, 5 mil kwanzas. É essa geração que nós temos hoje. Geração essa que não querem ouvir a voz de Deus. Geração essa que não querem prestar atenção ao chamado de Cristo Jesus Nazareno. Geração essa promíscua, bandida, feiticeira. Essa geração é bruxa, é feiticeira. Geração dos macumbeiros. Hoje o maior pecado da face da terra, em primeiro lugar, em massa, está a macumbaria. Maior parte das pessoas que convivem conosco hoje no mundo são feiticeiros. Motoristas feiticeiros, advogados feiticeiros, presidentes feiticeiros, ministros feiticeiros, deputados feiticeiros, pastores feiticeiros, apóstolo feiticeiro, evangelista feiticeira, diácono, diaconisa feiticeira, profetas feiticeiros, estudantes feiticeiros, professores. O que temos mais hoje é bruxo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo em que as pessoas não querem dar ouvido ao verdadeiro evangelho, à voz de Cristo Jesus. Se esqueceram de Deus. Zombam da Bíblia Sagrada, cospem nas Sagradas Escrituras. Olha, esse tempo é um tempo tão ruim, mas tão ruim, esse povo é tão perdido, mas tão perdido, que a maior parte das igrejas que existem hoje não existem para poderem salvar as almas perdidas. A maior parte das igrejas hoje existem simplesmente como empresa. Sabe qual é o foco? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É as coisas. Os homens amam mais as coisas do que a Deus. Porque não têm tempo para Deus, não querem andar de acordo com o padrão do céu, não querem andar de acordo com os mandamentos do céu, não querem andar de acordo com as leis, as ordens do Deus eterno, do Deus santo, do Cristo santo, todo-poderoso. Mas haverá um tempo em que Deus vai se esquecer desse povo. Haverá um tempo em que essas pessoas vão desejar ouvir a voz de Deus e Deus vai se calar. E quando Deus se calar, acabou. Vai ser o fim. Será o caos. Amém? Versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repita comigo essa leitura. Diga: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Sabe o que nós vimos aqui? Deus está triste
com as atitudes dos homens, com as práticas pecaminosas dos homens, Deus está triste porque os homens se esqueceram de quem? Dele. São idólatras. É que nem o povo dessa época. O povo do passado eram idólatras. É que nem o povo da agora, idólatra. Pastor, o que é idolatria? Toda pessoa que cultua imagem de escultura é um idólatra. E esse povo era um idólatra. Toda pessoa que dobra o joelho diante de uma imagem de estátua, imagem de Maria, imagem de São José, Santa Rita, Santa Mercedes, Santa Bicicleta, Santa Trote, Santo Mercedes, Santo não sei o que, é um idólatra. Pessoa que ama mais a televisão, acorda de manhã, ligou a TV, senta de um dia até amanhecer do dia seguinte. Idólatra. Isso é idolatria. Pessoas que carregam dentro do seu coração o emprego que têm e são capazes, inclusive, são capazes de ir buscar bruxaria para poder manter o seu lugar aí. Não quer perder o emprego, busca bruxaria para poder ficar ali naquela cadeira sentado e nunca perder aquele emprego. Pessoas idólatras, amantes do dinheiro, são presunçosos, egoístas, avarentos, blasfemos, todos esses no passado já existiam. É que nem o tempo de hoje. Olha só que no meio dessa comunidade toda, no meio desse povo todo de carnais, Deus achou um homem, só um, Noé. Um só, justo. Quantas pessoas hoje buscam a Deus verdadeiramente nesse século 21? Quantas pessoas buscam o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, o verdadeiro Cristo que por nós se entregou na cruz do Calvário? São poucos. Lá dos céus, hoje, nessa época, lá dos céus, Deus tem contemplado a terra, Deus tem olhado para a terra e Deus tem visto milhares de milhares, milhões e bilhões de pessoas perdidas, destruídas. Poucas pessoas Ele olha e vê como Noé. São poucos que Deus está olhando para a terra e está vendo como Noé. Homem justo, homem íntegro, temente ao seu nome e à sua palavra. São poucos. Deus agora, Noé achou graça. Atenção. Se você quer ser salvo, se você quer ser salva, não caminhe de acordo com os homens da terra. Não caminhem, não entrem no mesmo caminho, não caminhem no mesmo espaço dos homens terrenos. Estão compreendendo? Se a terra quer que vocês vão todos para a direita, não sigam a voz dos homens da terra. Não deem ouvido à voz de Satanás. Porque a vossa queda vai ser muito grande. A vossa destruição vai ser muito grande. Amém? Andar de acordo à voz da terra, de acordo à voz dos homens, de acordo à voz da carne, a destruição é grande. Mas o andar de acordo à voz de Cristo, de acordo à orientação do Deus Todo-Poderoso, Cristo Santo, o verdadeiro Cristo, gera vida e vida eterna. E os homens dessa época não queriam em momento algum andar de acordo à lei de Deus. Muito pelo contrário. Queriam viver de forma liberal, seguindo a Satanás, seguindo as trevas. Amém? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque mesmo a terra estando corrompida, em momento algum, Noé não mergulhou na mesma depravação. Muito pelo contrário. Era tamanha depravação, mas Noé não se contaminou, não aceitou ser contaminado com as práticas daquele povo. Você não pode aceitar ser contaminado com essas músicas dali, essas músicas consagradas a Satanás e aos demônios. Amém? Não aceita. Não dê a tua vida, não se prenda na TV. Não se prenda nos estudos terrenos.
Não se prenda nas coisas da terra. Prenda o teu coração, a tua vida, a tua alma, quem? A Deus, a Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Crave o teu coração na lei do Senhor, porque essa lei produzirá vida dentro do teu interior, para a glória de Jeová Deus. Versículo 9. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha só. Olha só o testemunho que Deus está dando de Noé. Diante da tamanha depravação, ainda assim Noé lutava para se manter firme diante de Deus. E é o que nós fazemos todos os dias. Todos os dias fazemos isso, lutamos. É fácil? Não é fácil, mas também não é peso para nós. Seguir Cristo para nós é pesado, obreiros e obreiras? Não. É pesado? Não. Não é pesado. Não é pesado. Não é pesado. Pois a lei de Deus, essas normas, esse decreto de Deus é que gera vida em nós. Quer viver? Dê ouvido à voz de Deus. Tira tempo para Ele. Gasta a internet para suas mensagens. Ouça a voz dEle. Não só ouça a voz dEle, como ouve, guarda e pratica. Para que te vá bem os dias na terra. E no fim de tudo, seja recebido aonde? No céu. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos. E gerou Noé 3 filhos. Sem Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Não vou dar sequência à leitura. Depois você pode continuar fazendo leitura mais tarde. Entenda o que aconteceu, porque a história aqui é vasta e eu quero simplesmente explicar já para tua compreensão. Deus falou para Noé: eu vou destruir esse povo todo. Eu vou fazer com que água venha do céu, com que venha um dilúvio. As torneiras do céu eu vou abrir, Deus falando para Noé. E eu vou matar esse povo com o quê? Com água. Noé ficou na terra pregando mais de 100 anos. Sabe quanto tempo? É muito tempo. Todos os dias Noé pregando, primeiro dia, segundo, terceiro, 1 ano, 10 anos, 30 anos, 50, 60. E o povo aguardando. E chegou uma época, chegou uma fase em que começaram a zombar de quem? De Noé. É que nem o tempo de hoje. Há quanto tempo que você ouve, que nós ouvimos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E a história se repete, é a mesma coisa. Nós vemos as pessoas hoje sorrindo. Cadê Cristo? Até aqui ele não vem. Até aqui nós não vemos. Esse Cristo não vai voltar, não. Cristo é mentiroso. O livro de Apocalipse é mentiroso. Há quanto tempo é que Apocalipse foi escrito? 2000 anos atrás. 2000 anos se passaram. Apocalipse foi escrito. Cadê Cristo? Onde é que está Cristo que disse lá em Apocalipse 22, versículo 12? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um, conforme as suas obras, de acordo com as suas obras.
Cadê Cristo? 2000 anos se passaram, Cristo até aqui não veio e não virá. É mentira. Muitos estão pregando assim. Muitos estão dizendo assim. O povo lá de Noé, do dilúvio, também zombavam. Noé, haha, olha o barbudo. Olha, eu acho que até apelido o cara recebia lá. Olha o louco, olha o frustrado. Olha o carpinteiro. E no dia em que Noé, atenção, eles não viram ainda nenhum sinal de uma gota de chuva. Os dias amanheciam com aquele sol, com aquele brilho, aquele resplendor. E há 100 anos que Noé está pregando e não viram nenhuma faísca no céu. Nem um pingo sol, pelo menos um pingo, uma gota de chuva, não viram. E por outra, se durante 100 anos houve chuva na terra, imagina, das vezes em que Noé foi pregando, né? E houve um dia em que choveu, e pensaram, parece que é hoje. Aquela chuva passou. 100 anos. Passa mais 2, 3 semanas, que nem aqui no Ambo, né? O Ambo chove que chove. O Ambo chove pra caramba. É mentira? Então imagina alguém pregando, dizendo que a terra vai ser destruída com chuva. E todos os dias nós vemos chovendo. Choveu hoje, choveu amanhã, depois de uma semana chove mais e ninguém morre. Começa a chover, chove, para. Já imaginou os insultos, como é que é? Como é que se tornam? Pesado, maior ainda, graves. Imagina quanta metralhadora de palavra, de zombaria Noé recebeu naquele tempo, naquela época. Mas teve um dia que foi diferente. Houve um dia que foi diferente. Mas esse dia diferente foi depois de uma zombaria. É o que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo o período, a época, o momento em que as pessoas estão zombando da Bíblia Sagrada, zombando de Cristo, pisando na Bíblia, zombando da graça de Cristo, zombando do amor de Cristo, zombando da crucificação, zombando de Cristo, o Santo, Todo-Poderoso. Estão sorrindo de Cristo hoje. Estão sorrindo dos cristãos, estão sorrindo dos pastores, dos evangélicos, dizem que somos burros, dizem que somos os mais burros da terra. Mas haverá um dia em que Deus vai dizer assim, o mesmo que ele falou para Noé: Noé, abre a arca. Noé, a arca está aberta. Deus falou para Noé: Noé, pega os animais puros e impuros e entra na arca. Imagina aquele dia, meu querido, em que não tem marca de chuva. Os animais estão vindo de tudo quanto é parte. Muitos animais vindo de tudo quanto é parte. Animais. E Noé está lá entrando na arca, atenção, entrando na arca com os animais. Imagina as pessoas assim, né? Assistindo. Oh, hoje é o grande dia. Ele acabou de construir a arca e está todos eles. Olha o porco, olha o casal de porco. Porco índio, javali, girafa, o carneiro, a jiboia. Casal de cada tipo de animal. Entrando onde? Pela arca. E o povo zombando, sorrindo. É um dia de pleno sol. É um dia de glória. Não parecia que aquele dia seria o dia de terror. E Noé entrou na arca. E quando ele entrou na arca, só mais 7 pessoas entrou com ele. Só 7. Mas tinha milhares de pessoas na terra. Dentre as milhares de pessoas, por que não foram pelo menos 100 ou 70? Porque todos que ouviram a palavra, só apenas 7 pessoas deram ouvido à voz de quem? De Noé. Só 7. É o tempo de hoje. Poucas pessoas estão ouvindo o Evangelho de Cristo. A maior parte das pessoas hoje, quando estão doentes, primeira coisa que fazem, correm atrás dos sobas, atrás dos feiticeiros. Esquecem-se dos homens de Deus, esquecem da palavra de Deus, esquecem-se de Cristo. Em vez de dobrarem o joelho e orarem, buscarem a face de Deus, primeiro pensamento, vou arranjar dinheiro para me tratarem.
vou arranjar dinheiro para ir para o curandeiro, para o papá fulano, para o tio fulano. Não é assim. É a primeira coisa que fazem. Essa atitude, essa prática, só prova uma coisa. Esse povo se esqueceu de Deus, não quer saber de Deus. E maior parte desse povo, quando vê que já gastou, depois de verem que já gastaram dinheiro no hospital, na clínica, nos macumbeiros, nos soba, nos adivinhos, quando veem que já não tiveram resultado nenhum, aí, na última instância, é que lembram-se de quem? De Deus. Vou ir numa igreja. Vou tentar numa igreja. Já tentei em todos os lugares, não tem solução. Agora vou na igreja. Mas você se esqueceu de Deus. Deixou Deus no último plano. E quer agora ir atrás dele para receber cura. Quantas pessoas vêm atrás de Deus hoje só porque querem cura? Não é porque têm amor por Ele. Não é porque querem obedecer os mandamentos dEle. Muitos estão fazendo Deus como curandeiro, como quimandeiro. Por isso é que só lhe procura enquanto estão enfermos. Porque enquanto estava curado de saúde, não queriam saber dEle. Milhares de pessoas, enquanto estão saudáveis, estão nem ali para Deus. Mas depois da doença lhes pegar, aí compreendem, entendem que a minha cura vem de Deus. É o que aconteceu com aquele povo. Quando Noé entrou na arca e a arca fechou, aquele dia de sol, os que estavam zombando de Noé e das 7 pessoas que estavam com Noé, assim que Noé entrou, olharam para o céu, aquela nuvem negra começou a tomar agora os céus. Atenção, não se esqueça. Os que estão se esquecendo de Deus hoje, Deus se esquecerá deles daqui a pouco tempo. Aqueles que hoje não tenham ouvido para ouvir a voz de Deus, para ouvir as pregações. Ah, não, o áudio é comprido, é extenso. As pregações são muito longas, por isso não ouço. Não tem problema, não. Não tem tempo para Deus. Hoje você não tem ouvido para ouvir a voz que Cristo, não tem ouvido para receber a mensagem que Cristo tem para você. Não se preocupa. Pois essa tua rejeição está sendo anotada por Cristo Jesus nos céus. Cada pregação que você rejeita quando recebe no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, sei que no Instagram também se recebe pregação, não sei. Acho que não, porque os vídeos já são muito curtos. Mas existem outras formas que Deus tem usado, outros mecanismos para poder falar com cada um de nós. Quando você rejeita ouvir a voz de Deus. Quando você ouve também a voz de Deus. Ouvindo ou não, tudo está sendo registrado. Gálatas 6:7. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Não há nada que nós estamos plantando que a gente não venha colher amanhã. Hoje é você virando as costas para Deus. Amanhã é Deus virando as costas para você. Hoje é você não querer ouvindo a voz dele enquanto ele quer falar contigo. Amanhã será Deus também fechando os ouvidos para você. E esse povo ignorou tanto Deus que agora os céus se fecharam. O sol desapareceu e começou a cair gotas do céu. As torneiras se abriram. E agora, essa chuva, não é aquela chuva normal, não. É uma chuva diferente. Quem estava zombando, agora está chorando. Quem estava sorrindo, agora está quê? Agora sabe quem está feliz do outro lado? Noé e os 7 que deram vida à voz de quem? Hoje somos nós, os cristãos, né? Os burros da terra. Não tem problema. Podem continuar falando. Hoje somos nós que apanhamos, né? Hoje apanhamos. Hoje vocês nos pisam, fazem e desfazem, sem problema nenhum. Haverá aquele dia que nós estaremos diante de Cristo, sentado em uma grande mesa, diante de um banquete, vivendo a vida eterna. E serão vocês que abandonaram Deus, que não queriam saber de Deus, que não estavam nem ali para os ouvidos de Deus, queimando dia e noite, suplicando. O burro agora é feliz. O pobre está diante de Cristo Jesus feliz. E você que era o suposto inteligente, o vivo, o vivaço, queimando para todos sempre. O dilúvio começou a cair.
a chuva veio sobre a terra. Agora estão batendo a porta da arca. Noé, 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 amaí, amaí. Avoioê, ai, 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 ai. Já imaginou? No nosso tempo, as mamãs aqui quando estavam a chorar, até alguns papóis, né? Quando estavam a chorar, alguns papais, mão na cabeça, mão na cintura. Estava aquele choro do óbito. Eu acho que até o choro do óbito de hoje nem chegava das mulheres que dançavam naquele dia. Sabe o que está consciente? Que essa chuva vai matar você, vai matar teu esposo, vai matar teus filhos e vai matar todo mundo que não entrou na arca? Ninguém vai viver, nem o gato do vizinho vai viver. É morte plena, total, morte certa. Aí começaram a subir em cima das árvores. Até os animais começaram a fugir por cima dos maiores montes. Mas diz a Bíblia aqui em Gênesis 6, Gênesis 7, durante 40 dias e 40 noites, choveu tanto que os montes desapareceram. Quem ficou vivo fora da arca? Ninguém ficou vivo fora da arca. Onde é que estão os homens que não deram ouvido à voz de Deus? Estavam na terra suplicando. Agora, a história inverteu, né? Era Deus chamando por eles através de Noé. Agora são eles chamando por quem? Por Deus. São eles dizendo para Noé: Noé, por favor, fala com teu Deus. Noé, fala com Jeová, nos dá uma chance. Mas acabou. Acabou para eles. Os ouvidos deles não eram para Deus, era para o pecado. Eles tinham prazer no pecado. E os homens da terra, os homens de hoje, têm prazer na novela, nos filmes, nas séries, na prostituição, em toda a prática pecaminosa. Mentem que mentem. A geração de hoje é a geração mais mentirosa do que toda qualquer uma geração. Os jovens de hoje são os jovens mais promíscuos em relação ao passado. Eu duvido que naquele tempo do dilúvio teve jovens que andavam com boxa, o rabo aparecer. Mas Deus ainda assim lhes matou com dilúvio. Olha a geração de hoje. Boxa suja, limpa, calça baixa. É o tipo de pessoas que nós temos hoje. Hoje, mulher não tem vergonha de mostrar a Xuxa. Mulher não tem vergonha de mostrar o rabo. Mostrar a barriga. Olha o tipo de roupa que as mulheres de hoje estão usando. E vê esses pastores aí que têm chifre e cauda, dizendo que roupa não tem nada a ver. Quem foi que falou que não tem nada a ver? A Bíblia diz que o teu corpo é a igreja de Cristo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os nossos membros, o nosso corpo não é nosso. Esse corpo pertence ao Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é membro do corpo de Cristo? E Cristo Jesus nos diz para não fazermos do nosso corpo membros de meretrizes. Essa é a pior geração. A pior geração. Esse povo não quer saber de Deus. E Deus vai pegar pesado. Para finalizarmos, vamos lá. 2 Pedro capítulo 3. Vamos ver como é que essa geração também vai sofrer. Né? Ah, não. A pregação é longa a pregação. Por isso é que eu não baixo. A pregação faz 1 hora. Os áudios que você me envia, pastor Wilson, os áudios que você me envia, fulano, fulana, faz 1 hora, por isso é que eu não ouço. Ah, é? Não ouve, né? Olha o que está reservado para você que não quer ouvir a voz de Deus. Você que baixa todo tipo de vídeo, né? Vídeo para o pecado, vídeo de pornô, músicas de porcaria, músicas ímpias, músicas da carne. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Pode ouvir tudo, menos Deus.
Pode ouvir tudo, menos o Evangelho de Cristo, que gera vida. Olha o que está preparado para você que rejeita baixar pregações, ouvir pregações, ouvir louvores santos. Olha o que está preparado. Para você que tem tempo para tudo, né? Sou bancário. Vai queimar você e todo o dinheiro aí, o vosso banco. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Atenção, aqui é uma profecia. Pedro, apóstolo Pedro, está dizendo que nos últimos dias, os homens de hoje, diriam assim: ah, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Eu fiz menção aqui relativamente ao livro de Apocalipse. Muitos estão dizendo que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso, porque em Apocalipse, Cristo Jesus, repetidas vezes, ele diz: eis que cedo venho, eis que em breve venho. 2000 anos se passou e até então dizem que Cristo não mais vai voltar. Atenção, o tempo do homem não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Se Cristo disse vai voltar, é porque vai voltar. E Cristo está dizendo aqui, através do apóstolo Pedro, está dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Sinais dos últimos tempos. Nos últimos dias, vão existir homens que estarão dizendo que Cristo não vem. Se Cristo disse que viria, por que ele até agora não veio? Pastor, onde é que nós podemos encontrar uma passagem bíblica a dizer que até mesmo o dizer que Cristo Jesus não vem, também é uma profecia? Está aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Nós não lemos o 3, lemos o 4. Agora vamos ler o 3 e vamos ver se não é profecia. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, está aqui, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias virão homens e mulheres, pessoas que estarão andando segundo o desejo dos seus corações. E eles estarão dizendo para nós, que pregamos a vinda de Cristo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês dizem que Cristo vem, mas até então tudo está do jeito que quando eu nasci já encontrei. Nada mudou. Até eu dizer que Cristo não vem, até eu ouvirmos pessoas a dizer que Cristo não vem, é sinal dos últimos tempos. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Amém? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Notemos que o versículo 5, versículo 6, dá a mesma explicação que eu já preguei aqui o tempo todo, só nessa mensagem. E o que nós lemos lá em Gênesis 6 e o que está escrito em Gênesis 7. Está aqui de forma resumida em 2 Pedro 3, versículo 5 ao versículo 6. Né? No passado também zombaram. No passado também disseram que Deus não vai mandar dilúvio. Zombaram de Noé. E depois o povo lá foi destruído porque não deram ouvido à voz de Deus. Agora, olha o que está reservado para o povo de hoje. A geração de hoje. Essa geração que não quer ouvir a voz de Deus. Olha o que está reservado para esse povo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, isso é, pela mesma palavra, pela palavra do Deus Santo, que prometeu o dilúvio descer, pela mesma palavra deste Deus, os céus e a terra que agora existe,
estão reservados para o fogo. Essa terra aqui vai ser destruída com fogo. Esse povo de hoje vão queimar. Se aqueles morreram com água, esse povo, o povo do Kuduro, vão morrer com fogo, queimados com fogo. Esse povo do funk vão queimar com fogo. Essas misses, essas mulheres que põem biquíni, corpo todo fora, né? Biquíni com sutiã, mostrando o rabo na cara das pessoas que ficam ali assistindo o palco, vão queimar com fogo. Essa geração vão morrer queimados, carbonizados. Hoje não tem tempo para Deus. Essa geração que se tranca no quarto, liga a internet e começa a entrar em sites pornográficos, vão morrer queimados, bem queimados, torrados. Pior que frango, pior que porco no espeto. Gálatas 6,7. Tudo que o homem planta, o homem ceifará, colherá. Fechou os ouvidos para Deus. Deus vai fechar os ouvidos quando o fogo começar a descer, vão começar a suplicar. Jesus! Vão procurar os pastores. Mas até lá, não estaremos mais aqui. Ai de quem? Ai dessa geração. Ai desse povo que consulta. Ah não, porque o rei do Bailundo, que é aquele feiticeiro ali. Rei do Bailundo é feiticeiro. E quando todo rei que morreu, o rei aqui no Bailundo, morreu, foi para o inferno. Tá? Essa hora tá sendo bem torrado, bem cozido. Não tem quem morreu na feitiçaria que foi para o céu. Todo bruxo quando morre, vai para o inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala a respeito. Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, fala a respeito. Os feiticeiros, os idólatras, os fornicadores, os mentirosos, os carnais, os depravados, os fornicários, né? Bem que aqui a palavra estou repetindo, todos esses vão queimar. Vão queimar. Hoje, para nós o fogo serve para o porco e para a galinha, né? Serve para isso, para nós. O fogo é para botar lá o porco. É para queimarmos a galinha. Só que há um fogo no céu que está reservado para queimar a pessoa. E esse fogo não vai vir da terra. Vai vir tipo chuva do céu também. E vão se esconder aonde? Os homens vão se esconder aonde? Imagina fogo que derrete rocha, montanha. Fogo que derrete casa. Já imaginou quantas botijas vão explodir na cara das pessoas? Nesse dia? Já imaginou quantas bombas de combustível vão arrebentar? Fogo para tudo quanto é canto. O homem vai se esconder aonde? Em vez de darem ouvido à voz de Deus, não. Ainda querem pecar. Mesmo essa verdade toda que estão a ouvir hoje. Daqui amanhã, logo, depois da manhã, tem pessoa aqui mesmo, aqui, agora, que até amanhã, até logo, já se esqueceram, vão se esquecer de tudo isso. Há quem vai mentir ainda hoje. Assim que nós falamos amém, pegamos no carro, tchau. Há quem vai mentir hoje, vai mentir já amanhã. Há quem vai pecar no telefone ainda, hoje e amanhã. É o que aconteceu no passado. Vamos ler aqui o versículo 7. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para? Está escrito ou não está? Deus prometeu cair chuva e matar o povo do passado. Aconteceu ou não aconteceu? Então Deus está prometendo agora fogo cair sobre essa terra. Vai acontecer ou não vai acontecer? Vai acontecer. Quero ver onde é que vossos diplomas estarão nesse dia. As vossas batas, vossos empregos, vossos estudos, as vossas novelas do diabo, do inferno, do capeta, os vossos filmes lá do inferno. Quero ver onde é que estarão esses atores, esses músicos aí. Quero ver onde é que vai estar o Anselmo. Eu quero ver onde é que vai estar esses caras todos, né? Que são venerados, cultuados, adorados pelas pessoas da terra. Não tem tempo para Deus.
Nesse dia, Deus não terá tempo para ouvir ninguém, excepto aquele que é dele. Está entendendo, filho? Como está teu coração? Está a bater rápido, né? Está com medo, né? Ou não está? Dá medo, igreja? O que está ouvindo dá medo? Dá medo? Dá medo? Então, esse medo não vai te levar para o céu. Esse medo que está sentindo não vai te levar para o céu. É mudança. Tem que se arrepender. Tem que dar tempo para Deus. Tem que dar ouvido a Deus. Se está namorando com 2 homens, já era. Esquece. Dobre o joelho diante da cruz de Cristo. Arrependa-se. Peça perdão dos teus pecados. Busca a face dele. Pega no teu telefone, limpa toda a porcaria que está lá. Aquela fotografia que você fez nu, apaga tudo aquilo. Pega essas músicas desses bruxos aí, que são músicos, elimina tudo aquilo e põe louvor no teu telefone. Em vez de gastar muito tempo na matéria dos homens, nos estudos terrenos, tem a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia. Ouve louvores, ouve pregações. Cria interesse para as coisas do céu, para as coisas celestiais, para as coisas santas. E corra até Cristo e vá para o céu. A vinda de Cristo para você pode ser o dia da tua morte. E você não sabe quando você vai morrer. Se vai ser amanhã, se vai ser depois da manhã, você não sabe. Amém? Amém. Eu prego o evangelho não por dinheiro. Prego o evangelho por amor. Dinheiro não me move. Se existe um pastor na face da terra, um homem na terra, preparado para morrer por Cristo, por esse evangelho que está pregando, sou eu. Se existe um homem na terra preparado para morrer por Cristo, por Jeová, o mesmo Deus que mandou fogo, o mesmo Deus que mandou fogo em Sodoma e Gomorra, e o mesmo Deus que mandou dilúvio lá no tempo de Noé, se há um pastor no tempo de hoje preparado para morrer por esse Deus, sou eu. Nem que for para morrer queimado. Queimado mesmo. Pastor, assim mesmo fósforo, te botarem gasolina mesmo e te acenderem. Estou preparado para morrer por esse Deus. Para morrer por essa Bíblia Sagrada. Entre poucos, eu sou um deles. Preparado e bem disposto para morrer por amor a Cristo Jesus. Por amor a esse Evangelho. Porque eu entendi a palavra. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é verdadeiro. É verdadeiro, tudo é verdadeiro. Por isso é que eu não faço a obra de Cristo Jesus por dinheiro, faço por amor. Eu vejo um Cristo ser entregado por mim, por você, por amor, e não por finanças. Amém? Amém. Mas os céus e a terra, versículo 7, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ímpio é todo aquele que se esquece de Deus. Ímpio é todo aquele que se esqueceu de Deus. Não se esqueçam. Tudo que o homem planta, o homem colherá. Tudo que o homem está plantando, o homem vai colher. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Hoje é você a fechar os ouvidos para o cristianismo, para Cristo. Amanhã será Deus fechando os ouvidos para você. Amém? Espero que até aqui tenham compreendido essa mensagem que da parte do Senhor Jesus Cristo foi transmitido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Medite nessa palavra e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.